Bom dia, galera, aqui é Paulo Frontin. Vim falar com vocês agora sobre a relação entre literatura, tecnologia e produção. Num contexto histórico, nós vamos ter o ser humano saindo de um processo de produção que a gente chamava de artesanal, o tempo dos grandes artesãos, o sapateiro, o alfaiate, aquele que faz um produto por encomenda. Ele não possui uma grande produção, sua produção é mais personalizada, o material é escasso, ele precisa não desperdiçar. Então esse modelo de produção, ele se parece muito com a literatura feita antes do modernismo, em que o poeta, o escritor, se envolvia com a sua produção. Aí nós vamos lembrar, por exemplo, que o Camões, para escrever a maior obra da literatura em língua portuguesa, ele embarcou na esquadra de Vasco da Gama, foi até a Índia, voltou, 2 anos de viagem, e durante esses 2 anos escreveu Os Lusíadas. Então nós temos a literatura como os demais processos de produção humano, algo artesanal, individual, feito sem pressa, principalmente isso. Então, e quando nós chegamos no modernismo, o ser humano passa para um processo de produção industrial. É produzir em massa, produzir em grande quantidade e em uma grande velocidade. E isso também vai influenciar a literatura. A literatura passa agora a ser consumida ao redor do mundo. A literatura de um país roda o mundo. Nós vamos ter ali Graciliano Ramos, na primeira fase regionalista. Graciliano Ramos, traduzido em mais de 20 países. Nós vamos ter Jorge Amado, da mesma forma, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo. Então, José Lins do Rego, são escritores transnacionais que escreveram foram publicados em diversos países do mundo. Então, agora é o momento de uma produção massiva da literatura, de uma reprodução em grande escala da literatura. Então, um dos aspectos que difere bastante a literatura clássica da literatura moderna, a clássica do primeiro ano sendo estudada no primeiro ano, a moderna sendo estudada no terceiro, são suas formas de produção e difusão, certo? A literatura clássica ainda era feita em pergaminhos, não havia muita tecnologia para se compor, Era aquela tinta com a pena na ponta, escrevendo lentamente. Já a literatura moderna encontra meios de produção, de superprodução, a imprensa que faz milhares de livros no mesmo dia. Então, essa tecnologia ela acaba influenciando essa mudança no meio de produção da literatura, acaba influenciando. Uma das grandes influências foi o fato de os escritores poderem viver só de suas obras, porque agora há uma grande tiragem e há uma venda enorme, diferente do tempo em que ele tinha que copiar cada um naquela tinta, mergulhando a ponta da pena naquela tinta. Então é sobre isso que nós vamos comentar, fazer atividade hoje, sobre a influência da tecnologia na produção da literatura. Tranquilo? A atividade vem na sequência.